Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós vamos continuar um pouco daquilo que nós começamos na semana passada, falando acerca da volta de Jesus, e eu coloquei como título, dessa série, Apocalipse, sinais da vinda de Jesus Cristo e do final dos tempos, baseado exatamente na pergunta que os discípulos fizeram a Jesus em Mateus capítulo 24. Senhor, quando essas coisas virão acontecer? E, na verdade, a pergunta deles em Mateus 24:3 diz: Jesus, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Essa é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Eu quero ler mais uma vez com os irmãos, a partir do versículo 3 de Mateus 24. A gente leu na semana passada o capítulo inteiro, mas eu quero ler apenas alguns versículos. O meu objetivo era ter feito Mateus 24 na semana passada e hoje já começar Apocalipse. Mas eu nem terminei o 24 e mesmo quando terminar o 24 nem vou para Apocalipse, ainda vou para o 25, porque nós precisamos ir para o capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus lhe respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicarem a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou ali ele está, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito a vocês isto. Portanto, se disserem a vocês: eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem: eis que ele está no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago que sai do oriente brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem.
Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém? Até aí. Eu quero compartilhar ainda algumas lições nesse primeiro bloco. Depois de Jesus ter falado esse trecho, conhecido como o sermão profético, ou o sermão das oliveiras, que Jesus está no Monte das Oliveiras, daqui para frente, ele vai contar 5 parábolas para ilustrar as lições acerca da volta de Jesus, que provavelmente eu só vou falar delas terça-feira que vem. Mas eu quero ainda falar sobre expressões de alerta de Jesus. Eu falei na semana passada que os discípulos fizeram 2 perguntas. Quando aquelas coisas iriam acontecer? Aquelas coisas o quê? Os discípulos mostraram o templo de Jerusalém, as construções, e Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E aí eles perguntaram, quando é que isso vai acontecer? E quando será a tua vinda? A volta do Filho do Homem. Ou seja, tem 2 perguntas aí. E essas perguntas, elas estão misturadas em sua resposta. Em sua resposta. Agora, Jesus ele fala algumas expressões de alerta. Eu falei de algumas delas na semana passada e eu quero reforçar e ampliar um pouquinho mais sobre isso. A primeira expressão está no versículo 4, quando Jesus diz assim, olha, tenham cuidado. Essa é a primeira expressão de alerta. Tenham cuidado, e aí eu pergunto, cuidado com o quê? E Jesus mesmo fala, tenham cuidado para que ninguém vos engane. E eu falei na semana passada, e eu torno a repetir, a primeira preocupação de Jesus quanto à proximidade da volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, a grande preocupação de Jesus transmitida aos seus discípulos é com relação ao engano. O versículo 4 ele vai falar, olha, tenham cuidado para que ninguém vos engane. O versículo, deixa eu ver aqui onde vai repetir. Enganarão a muitos, versículo 5, ó, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O versículo 24, ele vai dizer, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, a grande característica de preocupação de Jesus para com o discípulo é sobre o engano. É você ser enganado. Cuidado com o engano, é o que Jesus está dizendo. Por quê? Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É gente com o nome de Cristo, ou em nome de Cristo, representando Cristo. E nós estamos vivendo um tempo assim. A gente até, eu acho que eu citei terça-feira passada, eu fui conversando com algumas pessoas depois, e acho que a gente falou um pouco sobre isso no domingo passado, quando terminou o culto. Quantos líderes que se dizem pastores estão no YouTube, estão na mídia, enganando. Inclusive, eu comentei a Priscila falou de um nome, eu disse, eu conheço esse cara, ele estudou comigo, discursou na minha formatura do seminário teológico. E como pastor batista está aí em cadeia nacional, na televisão, falando mentira, falando algo completamente contrário à palavra de Deus. E são pessoas que estão vindo o quê? Em nome de Jesus. Não, eu sou pastor. Eu sou pastor. Tem um que está falando aí que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Isso é uma teoria bem antiga. Ela não é a palavra de Deus. Você deve viver a sua vida cristã baseada no seu relacionamento com Jesus Cristo e não com a Bíblia.
A Bíblia ela é falível, tem falhas, é o que ele está dizendo. Em nome de Jesus. E está assim de seguidores. Então, o engano é uma marca, primeiro, da preocupação de Jesus, mas também é uma marca da iminente volta de Jesus. A volta de Jesus, a proximidade da volta, ela é marcada pelo alto índice de falsas mensagens. Olha que coisa extraordinária e assustadora. O engano em nome de Cristo. O engano de pessoas se dizendo ser Cristo, ser a salvação. O fim dos tempos, então, é caracterizado, olha lá, não por uma busca à sã doutrina, mas é muito mais marcado por uma aversão à verdade e à doutrina da palavra de Deus. Então, se você fizer uma análise global, hoje você olha, no geral, as pessoas estão muito mais inclinadas a aceitar a sã doutrina, a palavra de Deus, ou muito mais aversas à palavra de Deus, irmãos. O que é que a gente percebe? Estão mais inclinados ou mais aversos? Isso é uma característica da volta de Jesus. Dá uma olhada na sua Bíblia aí. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo de 1 a 16. Olha o que aqui diz a Bíblia. Paulo escrevendo a Timóteo. Ora, o Espírito de Deus, o Espírito, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos. O que é que está dizendo aí na sua Bíblia? Que tipo de espírito é? Enganadores. A mesma coisa que Jesus falou lá no sermão profético. Engano. E aqui, olha, é uma coisa até mais séria, que não é só alguém pregando engano. São espíritos malignos, espíritos enganadores, que vai estar falando no ouvido, na mente, cegando o entendimento para as pessoas não entenderem o Evangelho. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha que coisa séria. Essa é a característica. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Isso não pode não comer isso, não pode comer aquilo. Pois tudo que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Eu não vou ler até o 16 não, mas tem muita coisa que a gente pode ler até o 16. Mas vai para o capítulo 3 de 2 Timóteo agora. 2 Timóteo, capítulo 3. Veja se não é o relato, né? Eu estava lendo uma passagem, não foi nem essa passagem aqui da Bíblia, mas eu estava lendo uma outra passagem, eu disse até Milane, parece que esse trecho foi escrito hoje de manhã. Parece que foi escrito hoje de manhã. A Bíblia ela é completamente atual. 2 Timóteo 3 diz assim, olha, você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, e tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela, fique longe também destes. Eu poderia ler também um pouco mais. Eu vou ler até o 9.
pois entre esses se encontra os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Olha só, muitas dessas características aqui no versículo 1, 2, 3, 4, 5, você pode até dizer, não, são características que a humanidade sempre teve. Avarento, orgulhoso, arrogante, mas tem algumas coisas que são marcas, irmãos, desse tempo. Aqui são características generalizadas. O ser humano vai ser egoísta, avarento, orgulhosos, arrogantes. Eu gosto muito de estudar e gosto de ler sobre história, gosto muito de estudar, e eu confesso aos irmãos, eu não lembro de ter estudado em história um tempo, por mais que o povo fosse rebelde, o povo fosse violento, guerra contra outros povos e tal, muita confusão assim na história, mas eu nunca vi um tempo com essa característica que está dizendo aqui, no versículo, No versículo 2. Orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. O pessoal que gosta de história aí pode até me falar. Todas as gerações honravam os pais, de todas as etnias e de todos os povos. A honra aos pais sempre foi uma marca de reverência. A gente mesmo, os mais velhos aqui, é só eu dizer uma expressão, todo mundo vai dizer, era assim mesmo. Os pais olhavam para a gente já queria se esconder. Mas não era a sociedade brasileira, não. O mundo inteiro, onde você fosse, é uma marca da sociedade. Mas a palavra está dizendo que os últimos dias serão caracterizados por um povo desobediente aos pais, ingratos. A gratidão também sempre foi uma marca da sociedade. Não é que você não gostasse da pessoa, a pessoa te ajudava, você agradecia. O povo sempre foi grato. Aqui não. Característica é ingratidão, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Pense que isso aqui não é se tratando de uma cultura em particular, está falando de algo generalizado no mundo inteiro. É uma característica do que vai ser o fim dos tempos. Então, Jesus está falando, olha, vai ter muito engano. Olha os sinais. E o pior é esse aqui, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela, ou seja, religiosidade. Forma de piedade, mas negando ela. Está na igreja, está junto com todo mundo, mas não está de fato vivendo o Evangelho. Marca do final dos tempos. Passa mais um pouco a página da sua Bíblia e vai para o capítulo 4. Paulo continua dizendo a Timóteo, olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo poder do seu reino, peço a você, olha agora, com insistência, pregue a palavra. Isto quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças,
como que, sentindo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, enganando-se, entregando-se às fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério. Quer dizer, são marcas dos fins dos tempos. O povo não vai suportar a sã doutrina. A grande marca do final dos tempos é o engano. As pessoas procurarão líderes que falam aquilo que elas querem ouvir. Até a Bíblia. Tem gente que está fazendo nova tradução da Bíblia para tirar o que a Bíblia diz, por exemplo, está lá no original, a ira de Deus, para tirar o castigo de Deus e inventar uma nova tradução da Bíblia. E as pessoas estão comprando. Não sabem do que é original hebraico, não sabem nem o que é original grego. Estão adulterando e as pessoas estão comprando. Por quê? Porque é aquilo que elas querem ouvir. E não é só no Brasil, não, irmãos. Nações reconhecidamente cristãs estão indo para o mesmo caminho. O mesmo caminho. O mesmo caminho. E se antes a igreja sofria pela perseguição que era dos de fora, você olha no mundo inteiro a igreja sendo infiltrada por pessoas que se dizem em nome de Jesus. Líderes que negam a palavra, líderes que pregam coisas que não estão na Bíblia, ou vai pegar um texto isolado e vai criar uma verdade, ao invés de pregar a Bíblia como um todo. É uma marca de hoje. Isso é sério. Agora, o que podemos fazer então para não sermos enganados? Vamos voltar para esses textos que a gente acabou de ler. No capítulo 3, olha que coisa interessante. O capítulo 3 de 2 Timóteo, que a gente leu, depois dele falar a lista completa, como é que vai ser as pessoas dos últimos tempos? Egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição, natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. O que é que Paulo fala depois, irmãos? Leia aí na sua Bíblia. Fique longe também vós desse. Como eu posso me proteger para não ser enganado? Fique longe dessas pessoas. Aí você diz, mas pastor, não é missão da igreja aí para pregar o evangelho às pessoas do mundo? Aqui não está se tratando de gente que está perdido, não. E é interessante que ele vai dizer, olha, versículo 8, do mesmo modo, ele vai falar, versículo 6, 7, 8, de gente da igreja que está indo na casa das pessoas para confundir. E vai dizer, versículo, olha, do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. Ou seja, não é gente que está sedento pelo evangelho, é gente que está resistindo à verdade. Não quer ouvir a verdade, não quer viver a verdade. Janes e Jambres são os nomes atribuídos aos dois que estavam lá com Faraó, sábios, aqueles mágicos. Lembra? Quando Moisés lançou a vara que virou a serpente, aí eles criaram também, jogaram e criaram serpente também. Quando Moisés transformou a água em vinho, eles também fizeram uma magia lá e fizeram também. E aí, Paulo está usando um nome que foi atribuído historicamente, não está na Bíblia o nome deles, mas historicamente foi passando na tradição que o nome daqueles dois dito cujos eram Janes e Jambres. Paulo está dizendo, da mesma forma que eles ficaram ali do lado, negando a verdade de Deus, e foram expostos, porque em Êxodo capítulo 8, capítulo 9, versículo 11, chega o momento que eles já não conseguem mais
fazer as mesmas coisas que Moisés estava fazendo. E Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que foi exposto, que eles conseguiam fazer alguns sinais, mas chegou o limite deles, e eles já não conseguiam mais, vai chegar o limite dessas pessoas que ficam com toda essa característica, mas não tem uma vida inclinada para a verdade. E qual é o conselho da Bíblia? Qual é o conselho da Bíblia, irmãos? Fique longe, para você não ser enganado. Agora vamos para o capítulo 4, de 2 Timóteo. E eu vou acabar aqui porque o tempo já está esgotado. Como podemos fazer para não sermos enganados? Eu vou falar o seguinte, olha, o que é que Paulo aconselha o seu discípulo Timóteo? Versículo 2, pregue a palavra. Então, diante desse povo que não quer ouvir a sã doutrina, Paulo manda o discípulo pregar a palavra. Se ele está mandando Timóteo pregar a palavra, então eu trago como lição para a minha vida o seguinte, ouça a palavra. Como eu posso não ser enganado? Ouça a verdade. Ouça a palavra. Examine a palavra. Pastor Roosevelt está pregando, olha na sua Bíblia, vê se tem alguma concordância e vai lá e confere o que eu estou dizendo. E se eu disser alguma coisa que não está de acordo, fala para mim. Mas eu acho que não vou estar, não. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Mas se tiver alguma coisa que você suspeita que não está na Bíblia, você tem que confrontar qualquer líder, qualquer pessoa que falar. Não é aceitar de primeira. O problema é que as pessoas aceitam de primeira. As pessoas estão falando, e ela nem confere. Confira nas Escrituras. Prega a palavra, ele diz a Timóteo, então ouça a palavra. Eu tenho que ouvir a palavra. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais você vai estar apto para não ser enganado. E aí ele diz a Timóteo, repreenda, ou seja, se ele está mandando Timóteo repreender, eu aceito para a minha vida o seguinte, aceite as repreensões da palavra de Deus. Eu falei hoje de manhã do despertar com Deus, acho que foi hoje ou foi ontem, não lembro agora, quando o salmista diz assim, ó, foi-me bom, ou ele fala alguma coisa sobre ser afligido, e eu falei, muitas vezes, a gente gosta de ler a Bíblia, e a gente vê um negócio assim, eita, isso aqui é lapada. A gente diz, se o fulano de tal tivesse para ouvir essa mensagem. A gente gosta de dizer para o outro. Não, quanto mais eu leio e vejo um negócio difícil, eu digo assim, o que é que nisso aqui eu tenho que corrigir na minha vida? Eu tenho que ler a Bíblia para mim. Então, Roosevelt, aceite as repreensões da palavra, aceite as repreensões das mensagens, aceite as repreensões da igreja, do uns aos outros, todos nós podemos nos exortar. E aí ele diz, repreenda, exorte, ou seja, aceite a exortação da Bíblia, aceite a exortação das mensagens, aceita a exortação dos uns aos outros. E ele continua dizendo, se, versículo 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, então a nossa postura é o quê? Busque a sã doutrina. É buscar o que a palavra de Deus fala. É aprender com a palavra de Deus. Ele diz mais, pelo contrário, eles se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, busquem mestre que seja contrário às suas cobiças. E não é aquele que vai dizer assim, não, isso aí é assim mesmo. Não. Busque pessoas que vão lhe confrontar contra os seus erros. Você está inclinado para isso? Não, mas a Bíblia manda você ir para o contrário. Então, viva a palavra. Busque líderes que te confrontem com a palavra. E não que te deixe continuar vivendo baseado na sua cobiça pessoal. E aí ele diz assim, olha, como que sentindo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a ouvir a verdade. Então, ouça a verdade.
Procure mais ouvir, ler e meditar a palavra de Deus. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos nos deter na palavra de Deus, conhecer mais. Olha aqui, voltando para Mateus 24, Jesus diz que uma marca iminente da volta de Jesus é que muitos falsos profetas, versículo 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando o quê? Sinais e prodígios. Olha só, não é só a pessoa falando, não. É gente que vai conseguir fazer milagres. É gente que você vai olhar assim, meu pai, o poder de Deus está na vida dele. Ou seja, poder miraculosos não é marca de alguém que está sendo usado por Deus. Não é marca. Temos que nos apegar à verdade, que é a palavra. Olha lá. E aí diz assim, grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, a primeira expressão de Jesus, de alerta, é quanto ao engano. E a gente só tem uma vacina, que é a Bíblia. Ler mais ainda, conhecer. Se você ainda não leu a Bíblia toda na sua vida, tenha essa experiência. Comece Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Pastor, mas tem coisa que eu não entendo. Leia, ore, peça sabedoria. Se não entendeu, pergunte. E tem coisas que você não vai entender, mas pelo que você leu, já ficou internalizado. A Bíblia, ela é fantástica para nos transformar. Que Deus possa nos ajudar nesse sentido, em nome de Jesus. Amém.